Olá, neste vídeo vou abordar movimentos retilíneos de queda com resistência do ar apreciável e movimentos retilíneos uniformes. De facto, se observarmos a queda de um berlinde e de uma folha de papel, constatamos que o tempo de queda do berlinde é inferior ao da folha de papel. Isto deve-se ao facto de, no primeiro caso, a resistência do ar ter uma intensidade muito reduzida quando comparada com o peso, tornando-se desprezável. No entanto, isto não acontece com a folha de papel, em que a resistência do ar é significativa. Assim, a resistência do ar é uma força que se opõe ao movimento, dependendo da forma e do tamanho do objeto. Aumenta com a velocidade do corpo e é uma força variável quando a velocidade também varia. O mesmo acontecendo com o resultante das forças e com a aceleração. E por isso, o movimento é variado e não uniformemente variado. Vamos analisar o movimento de um paraquedista, uma vez que é devido à resistência do ar que este chega ao solo em segurança. Existem 4 fases a considerar neste movimento. Na primeira, antes da abertura do paraquedas e no início da queda, a velocidade aumenta, assim como a resistência do ar. A intensidade da resistência do ar é inferior à do peso e, por isso, a força resultante tem o sentido do movimento, sendo o movimento retilíneo acelerado. No entanto, a força resultante vai diminuindo com o aumento da resistência do ar, bem como a aceleração. Na segunda, ainda antes da abertura do paraquedas, as intensidades do peso e da resistência do ar acabam por se igualar, devido ao progressivo aumento da resistência do ar, tornando-se a força resultante e a aceleração nulas, e a velocidade fica constante, chamando-se a esta velocidade primeira velocidade terminal, de cerca de 200 km/h. O movimento é assim retilíneo uniforme. Quando se atinge a primeira velocidade terminal, o paraquedas é aberto. Logo, na terceira fase, existe o aumento brusco da resistência do ar, devido à forma do paraquedas, ficando a sua intensidade maior que a do peso. A força resultante passa a ter sentido oposto ao do movimento, diminuindo a velocidade, sendo o movimento retilíneo retardado. A resistência do ar começa a diminuir, assim como a força resultante e a aceleração. O intervalo de tempo desta fase é muito inferior à duração total do movimento. Na quarta fase, a resistência do ar e o peso acabam por se igualar, devido à diminuição da resistência do ar. A força resultante e a aceleração voltam a tornar-se nulas, e a velocidade fica constante, chamando-se esta velocidade segunda velocidade terminal, de cerca de 20 km/h. O movimento é por isso retilíneo uniforme. Note-se que apenas em t igual a 0, a aceleração é igual à aceleração gravítica. Analisemos os gráficos velocidade-tempo e posição de tempo deste movimento, considerando o eixo dos y dirigido para baixo e com origem na posição inicial do paraquedista. Assim, de 0 a 22 segundos, a velocidade é maior que 0, assim como a aceleração, sendo o movimento retilíneo acelerado. De 22 a 42 segundos, a velocidade é constante e igual à primeira velocidade terminal, sendo o movimento retilíneo uniforme. De 42 a 48 segundos, a velocidade é maior que 0 e a aceleração menor que 0, sendo um movimento retilíneo retardado. De 48 a 70 segundos, a velocidade é constante e igual à segunda velocidade terminal, sendo o movimento retilíneo uniforme. Aqui, em 0 a t1, o gráfico é uma curva com concavidade para cima. Não é uma parábola porque o movimento não é uniformemente variado. Em t1 a t2, o gráfico é uma reta, com declive igual à componente escalar da primeira velocidade terminal. Em t2 a t3, o gráfico é uma curva voltada para baixo. Em t3 a t4, o gráfico é uma reta, com declive igual à componente escalar da segunda velocidade terminal. Falando agora de movimentos retilíneos uniformes. A sua velocidade é constante, pelo que o gráfico velocidade-tempo é uma reta horizontal, como se vê neste exemplo, em que a velocidade é maior que 0. O gráfico de posição de tempo tem de ser uma reta de declive constante, uma vez que o declive é a componente escalar da velocidade, como se mostra neste gráfico, em que a velocidade é maior que 0 e, consequentemente, também o é o declive da reta. As equações do movimento retilíneo uniforme podem obter-se a partir das equações do movimento retilíneo uniformemente variado, tendo em conta que a aceleração é nula, logo v de t igual a v0 e x de t igual a x0 mais vt.